A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como vocês estão? Nós estamos aqui mais uma vez para respondermos a mais uma pergunta do breve catecismo de Westminster. Nós agora vamos responder a pergunta de número 24. Como exerce Cristo as funções de profeta? Cristo, a resposta é: ele exerce as funções de profeta, revelando-nos por meio da sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. A grande função, meus irmãos, do profeta era anunciar algo da parte de Deus. Ele não anunciava a sua própria palavra, mas anunciava algo que Deus queria revelar ao ser humano. O profeta, então, ele não tinha mensagem com origem em si mesmo, mas com origem em outro, com origem no céu. Então ele apenas transmitia a palavra de Deus, ele não criava a palavra de Deus, ele não construía, ele não maquinava por suas próprias lucubrações, por sua própria imaginação, mas ele era apenas um canal, um transmissor dessa revelação. Então o profeta, ele comunicava a vontade de Deus para o povo, e isso era feito através de admoestações, de exortações, de ensinos, de promessas, de ameaças. E nós vemos, meus irmãos, de que Jesus Cristo é o profeta por excelência. Moisés, aquele que é considerado o grande profeta da antiga aliança, ele anunciou a vinda de um profeta que seria semelhante a ele mesmo. Nós vemos aqui em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15, que diz o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Pedro entendeu perfeitamente que este que estava profetizado ali por Moisés, pré-anunciado por Moisés, era o Senhor Jesus Cristo, a ponto de Pedro repetir essa declaração de Moisés, essa promessa que havia sido feita lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 22. Quando as próprias pessoas no tempo de Jesus viram seus milagres, viram as suas obras, especialmente no caso da multiplicação dos pães e dos peixes, eles declaram o seguinte, está registrado em João 6,14: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Não há dúvida, queridos, de que eles estavam pensando nessa promessa feita lá por Moisés, de que haveria de vir um profeta. Mas, meus irmãos, vamos ler dois textos que falam da pessoa de Jesus Cristo com esse ofício profético. Em primeiro lugar, leiamos João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Muito claro esse texto. O Deus unigênito, Jesus Cristo, uma das pessoas da divindade, revela a Deus o Pai. Em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, nós vemos o progresso da revelação e como em Jesus Cristo nós temos essa revelação profética na sua mais ampla fase. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Meus irmãos, como profeta, Jesus ele tem então a grande função de revelar o caráter do Pai. Por isso, ele diz aos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que quando os discípulos questionam, para ele, para onde o Senhor irá, nós não conhecemos o caminho, e Filipe diz: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus diz que ele não entendeu nada, porque quem vê a ele, vê o próprio Pai. Jesus é a exata expressão do seu ser. Entretanto, meus irmãos, o Senhor Jesus ele agiu como profeta mesmo antes da sua encarnação. É isso mesmo antes dele vir, dele somar a sua natureza divina à natureza humana. Antes disso, Jesus já apareceu como o Logos pré-encarnado, como, por exemplo, nas revelações especiais do anjo do Senhor
na antiga aliança. Mas não somente antes da sua encarnação, mas mesmo após o seu ministério terreno, que durou aí os seus 33 anos e meio, após o seu ministério, ele também continua o exercício do seu ministério profético, nos revelando a palavra de Deus. Como isso é possível? Por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo. Veja bem o que Jesus diz nos 2 capítulos especiais ali de João, que tratam acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo. Em João 14:26, lemos: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E João 16:13 diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Meus irmãos, então, por meio do Espírito e por meio da sua palavra, tudo aquilo que ele nos quis revelar está escrito na sua palavra. Hoje nós temos as Sagradas Escrituras. E por meio do Espírito que inspirou essas palavras, ele continua a trazer a revelação de Deus a nós. Por isso não há mais novas revelações, porque tudo está consumado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é, por excelência, o profeta, aquele que revela o caráter do Pai. Nós tiramos 2 aplicações daqui. Se ele revela Deus e a sua palavra para nós, e tudo isso está registrado nas Sagradas Escrituras, nós devemos fazer uso delas. Nós devemos buscar a revelação exclusivamente na palavra de Deus. Mas em segundo lugar, nós somos chamados a sermos a imagem do Filho. É claro que com as devidas limitações observadas. Nós somos chamados como profetas a anunciar tudo aquilo que Deus em Cristo nos revelou. Nós, então, devemos ser esses pregadores, esses anunciadores à semelhança do Filho, que nos revelou o Pai, que nós possamos revelar esse Deus Trino por meio da pregação da palavra. E todo e cada crente tem essa responsabilidade sobre si, a anunciar a boa nova do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da justificação pela graça que é recebida mediante a fé. Que meus irmãos sejam abençoados, que vocês possam estar acompanhando a nossa série de vídeos e esperamos você na pergunta de número 25. Deus o abençoe, um grande abraço. Até mais.